Fala, meu povo, estamos começando o quê? Mais um Os Nordestinos pelo Mundo. Estamos chegando perto dos 100 episódios, mas antes, obviamente, de anunciar o nosso convidado de hoje, é hora de agradecer a galera que está nos apoiando no Apoia-se. O nome do pessoal vai aparecer na tela agora. Essa é a turma que está ajudando a gente mensalmente com valores simbólicos. Você pode ajudar com 5, com 10 ou com o valor que você quiser. Como eu digo, até R$1 milhão a gente está aceitando de ajuda. Basicamente, se você puder. Se você não puder nos ajudar no Apoia-se, você também pode nos ajudar compartilhando, dando joinha, comentando com amor, né, com carinho e divulgando pra galera. Beleza? Também quero agradecer. E lembrando que tem recompensas. Todo mês tem sorteio das canecas oficiais dos Nordestinos pelo Mundo. Vai ter blusa com tempo, enfim. É isso. Agora os nossos patrocinadores. Sicredi, Mercadinho São Luís, Brazilian Roots, nosso patrocinador internacional, direto de Amsterdã, e também Donkey Head, tanto na Maraponga como na Aldeota. E a Vai Pra Marte, que é o estúdio aqui onde a gente está. E esse estúdio também a gente aluga, eu sou sócio da Vai Pra Marte, a gente aluga o estúdio para você gravar o seu curso, gravar o seu podcast, e você pode trabalhar com a mesma equipe que faz os Nordestinos pelo Mundo. O Washington, nosso diretor, e a Bela, nossa produtora. É com vocês, viu? E muito obrigado a todo mundo que ajuda a cultura nordestina. Agora é hora de apresentar o nosso convidado do dia, que é o Hugo Fernandes. E aí, meu irmão? E aí, meu velho? Como é que você tá? Bom, e você? Tranquilo, né? Tranquilo. Que bom que deu certo, a gente teve que remarcar uma vez. Foi por causa de mim? Foi por causa de mim, não foi? Deve ter sido por causa de mim. Mas foi mal, viu? A gente teve que remarcar, besteira. Mas é tudo livramento. Se a gente está aqui hoje é porque é melhor estar aqui hoje do que naquele dia. Hugo, eu gosto sempre de começar, muitas vezes, lendo a bio do Instagram da pessoa como uma forma de apresentar. Por quê? Porque, digamos que eu esteja te conhecendo através do Instagram, eu vou ler a bio dele, ó. Hugo Fernandes, cientista, biólogo, PhD, professor da UES, orientador na UFC e UFMG de Minas, diretor de inovação da CETEG-CE. CETEG-CE. A CETEG, que é uma empresa de soluções ambientais. Exatamente. Soluções ambientais. Beleza. Você é diretor de inovação lá. Isso. E você divulga a ciência há 13 anos. 14 esse ano. 14, virou. Tem que atualizar a sua bio, está ultrapassada. Há 14 anos. Esse é o Hugo Fernandes que vocês vão conhecer quando vocês entrarem no Instagram dele. E aqui vocês vão conhecer muito além disso, mas eu queria que você, cara, olhasse para nossa câmera e, para quem não te conhece, para quem não sabe do seu trabalho, para quem não sabe quem você é, o que você faz, o que você come, onde você dorme, é a sua vez de falar com a comunidade de nordestinos que só cresce todo dia e ela é sua agora. Pode se apresentar para a galera. Primeiro, é um prazeraço estar aqui. Prazer meu. Um podcast que eu já acompanho já tem um tempo já. Alguns amigos vieram para cá, alguns amigos vão vir também. Vão. Fala aí o nome dele. É Edmilson. Edmilson Filho. Tem que estar aqui. Mas se apresenta aí. Sou Hugo Fernandes, como falado, eu sou biólogo. Eu acho que isso define muito assim, da minha vida. Biólogo é mais que uma profissão, de fato, é uma forma de ver o mundo. Sim. Eu sou acadêmico, então tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, todos voltados para o estudo com animais. Eu sou zoólogo e há pouco tempo também eu sou sócio, diretor de inovação de uma empresa de consultoria ambiental. Então, quando o empreendimento é instalado, ou antes dele ser instalado, durante e depois, a gente faz todo o processo de garantir que aquele empreendimento seja instalado da forma correta, garantindo não só a legislação ambiental, mas também o equilíbrio, né, no meio ambiente. E eu também faço divulgação científica há muito tempo, aí já são 14 anos de estrada. E uma coisa muito importante, deixa eu dar um bastidor aqui. Quando me convidaram para o Nordestinos pelo Mundo, eu falei assim, vai ser uma honra, só tem um problema. Não é nordestino da raiz. Eu sou nordestino. Mas aí eu brinco, né, que de todos os títulos que eu tenho, o que eu mais quero é o título de cidadão cearense. Eu já estou aqui há 25 anos já. Agora, abrindo o porquê do convite. Todo mundo que me segue aqui sabe que eu também não sou um nordestino, porque eu não nasci aqui. Mas veio pra cá. Mas vim pra cá, sou cearoca, e a mistura já aconteceu. Eu, minha esposa, né, minha família aqui, enfim. Eu também sonho em ser cidadão cearense.
Vamos requisitar. Vamos requisitar? Dá? Porque dá, né? Eu vou requisitar. Porque, ó, os Nordestinos pelo Mundo é a minha forma de retribuir todo o amor que eu recebi nessa cidade. Tudo que essa cidade me deu. E, às vezes, as pessoas do Sudeste não entendem o que é o Nordeste. Não entendem. Tem muita xenofobia, tem muita coisa assim. Não, e mesmo e os não xenófobos... também não entendem. Não entendem em absoluto. Não entendem, 100% não entendem. Então, a minha missão é... Deixa eu mostrar. Isso. Deixa eu mostrar quem é essa galera. Então, assim, vão ter pessoas como o Hugo aqui que têm uma ligação forte com a cidade, mas que não são nordestinos nascidos no Nordeste. Então, por isso, que há muito tempo, né? Muito tempo. Mas vai lá. E desde então, né, já são aí 14 anos fazendo e divulgando ciência. Tem problema não. Tinha deixado no silencioso, mas agora fazendo e divulgando ciência. Antes era uma forma mais ampla, assim. Pandemia veio com o intervalo onde eu falei muito de saúde, mas de fato o meu lugar, o meu terreno é a área ambiental. Sim. E agora eu vou voltar a produzir mais sobre esse assunto. Na pandemia todo mundo acabou indo muito para isso. Todo mundo que é cientista, todo mundo que trabalha com ciência acabou se unindo no discurso pró-vacina, pró-vida, como se cuidar. É normal que toda a comunidade, mesmo, né, de lugares diferentes, tenha se abraçado, né? Exato. Acho que a urgência fez com que a gente falasse muito sobre isso. Mas antes eu falava mais sobre a parte ambiental. E agora depois também. A ideia é que a gente retome isso. E mais forte agora. A gente vai falar sobre ciência na área de meio ambiente de uma forma bem mais forte do que se fazia antes. Perfeito. Cara, vamos lá. Para leigo, o que um biólogo faz? Interessante essa pergunta. Qual o seu papel? Talvez não. Eu ouso dizer que a maioria dos biólogos não vá saber te responder isso com precisão mesmo, tá? E não faz isso nenhum demérito. Por quê? Porque imagine, biologia estuda da vida. Tudo que é vivo, o biólogo tem alguma possibilidade de trabalhar. Então, o biólogo ele está desde a área ambiental, onde talvez seja a área onde está no imaginário coletivo das pessoas, né? Você pensa em biólogo, automaticamente vai te vir 2 perfis, talvez. O primeiro perfil, aquele cara de campo que usa bota, roupa camuflada, vai para a floresta, estudar plantas e animais. Você não sabe nem exatamente o que é estudar plantas e animais, mas você imagina que ele faça isso, né? E o biólogo que está de jaleco, trabalhando com genética, né? O biólogo, de fato, está nessas 2 grandes áreas, meio ambiente, está na área da saúde, está na área laboratorial, mas também está na indústria. O biólogo está na sala de aula, claro, ele está em grandes empresas, no mundo corporativo. Então, ele está cuidando desde legislação ambiental e como adequar grandes empreendimentos à legislação, até mesmo mudando o rumo de empresas em relação ao mercado de crédito de carbono ou educando novas pessoas, desenvolvendo bactérias sintetizadoras, degradadoras de petróleo para resolver problemas ambientais ou melhorando um processo de cristalografia de uma proteína que vai, por exemplo, provocar a redução de sintomas de algum câncer. Sabe? É muito vasto, né? É muito vasto. Dá para ter freela em várias áreas, né? Mais ou menos, que ele exige um nível de especialização muito alto. Então eu, como biólogo, jamais me arriscaria numa área que não fosse a minha. Qual é a sua área perfeita? Eu trabalho academicamente falando, eu sou zoólogo, trabalho com conservação de fauna. E muito especificamente com mamíferos, né? Isso é minha linha acadêmica. Minha tese de doutorado foi sobre a caça no Brasil, caça de animais no Brasil. Mas, enquanto empresário, lá na CETEG, a gente tem trabalhado com toda a parte de adequação à legislação ambiental, ESG, né, que é o Environmental Social Governance, é o novo sustentabilidade, né, a nova sigla aí que define as melhores práticas dentro das empresas. Também trabalhando com reflorestamento, enfim. Já é uma empresa também de amplo espectro, tem uma pegada bem diferente daquela que eu trabalho na academia. E agora a gente está juntando esses 2 mundos. Perfeito. Cara, você dá aula na UES, certo? Você é sócio de uma empresa. Isso. Que é a CETEG. Isso. CETEG. Você tem doutorado e tem pós-doutorado. Eu queria que você navegasse um pouco sobre cada uma dessas experiências. Primeiro, professor da UES. Como é que é a tua vida de professor?
Cara, a vida de professor foi a vida que eu busquei. Isso é uma coisa interessante aí nesse caminho. Hoje são várias coisas, né? A pessoa pergunta, Hugo, como é que você dá conta? Eu psiquiatra, é a primeira resposta. A segunda é sinergia, né? É fazer com que esses mundos se conversem. E hoje eles têm se conversado bem e vai melhorar. Mas, de fato, o magistério foi o que eu procurei, né? Quando eu me formei, eu fui logo para o mestrado. Terminei o mestrado, em 6 dias eu estava no doutorado. Muito embora eu quisesse ter parado um pouquinho, o meu orientador convenceu a continuar. Eu falei, eu vou. E fui. E foi bom. Foi bom. E eu acho que foi crescendo ali esse Hugo cientista. Sim. Né? O que mais me motivou a procurar o magistério é que, sendo professor, geralmente no Brasil, que você consegue ser cientista. Existem outros caminhos para você fazer ciência, mas geralmente é o professorado. E eu busquei isso, que eu queria, de fato, produzir conhecimento. Sempre foi minha pira. Mais do que trabalhar com animal X ou Y, né, eu queria responder perguntas. Então, foi o que eu busquei. Então, ser professor significa a realização do sonho que eu sempre corri atrás. Né? Mestrado, doutorado, pós, e aí, quando eu tinha uns 30 anos, eu concursei aqui na UES. E é ótimo. Por quê? Porque onde, de fato, você produz conhecimento. Né? Eu dou aula no campus de Quixadá, Léo. É um campus que tem muitos problemas de estrutura, mas o meu alunato é incrível. Incrível, cara. Sabe essas pessoas que você dá uma oportunidade e elas agarram e transformam essa oportunidade de fato na realidade, né? É outra história. Dá gosto você entrar lá e dar aula. Seja na graduação ou no meu laboratório, onde está lá, inclusive, beijo para o pessoal do meu laboratório, que se eu não mando beijo para eles, eles ficam... Converte o nome. Conservação de vertebrados terrestres. E ali, de fato, eles agarram aquela oportunidade, cara, e transformam numa coisa muito bacana. Então, na UES, na UFC, que é onde eu sou orientador, né? Eu sou credenciado no programa de pós, e na UFMG também, é onde eu realizo o meu sonho de ser cientista. Né? O convite para entrar numa empresa de consultoria ambiental, ele veio 7 anos atrás, e eu neguei durante 6. Por quê? Porque o meu sonho era outro. Entende? A minha vontade era outra, era ser acadêmico. Até que o Matheus Fontinelli, um grande abraço, não só ao Matheus, Edmar, Guga, meus sócios e toda a equipe da CETEG, ele falou assim, cara, eu quero abrir uma diretoria de inovação na empresa. Aí foi o canto da sereia, né? Que você falando assim, você está me chamando para ser sócio. Inovação, o que é? Eu ser cientista dentro da empresa. Mas o que é mais gostoso, talvez, é quando você aplica. Então, eu tinha um sonho de produzir o conhecimento. Agora eu estou vivendo um sonho de aplicar. Entendi. Né? É usar o conhecimento acadêmico dentro da lógica empresarial. E tem sido super bacana, assim. E do meio desse processo teve a divulgação científica, que já me acompanha já tem um tempo, mas que me dá outro sonho, que é compartilhar esse conhecimento e aprender com ele também. Entendi. Perfeito. Cara, você acha que hoje em dia, eu fico observando, a nossa TV, vamos lá, vamos para a TV aberta, não estou falando de pessoas que têm acesso a HBO, Netflix, Prime, Star Plus, que lá você obviamente tem muitos documentários, muitas coisas que falam sobre ciência, planeta, espaço, mas a TV aberta pouco faz, ou quase nada. Você sente isso? Você sente que, hoje em dia, as pessoas que só têm acesso à TV aberta não conseguem entender tanto de ciência porque elas não têm ninguém falando disso abertamente, só na escola, obviamente, mas tem gente que não consegue ir para a escola também. Enfim, você acha que a TV aberta deveria ter mais debate sobre o meio ambiente, por exemplo? Eu acho que a TV aberta podia voltar ao tempo em que a gente assistia a TV aberta. Você está completamente correto. Tá? De fato, ela está muito escassa e existe hoje uma parcela ainda imensa da população que tem pouco acesso à internet. Ou quando tem, não é um acesso bom,
um acesso muito limitado à rede social. E a TV aberta ainda comunica com uma massa imensa de pessoas. E eu lembro que em 2014, quando eu fui para o TEDx, que falar sobre isso, eu falei, olha, a TV aberta tinha Fantástico Mundo de Bob, Castelo Rá-Tim-Bum, tinha o Tibio Perônio, né? Tinha outras coisas que não eram necessariamente... Bom, esqueci da maior referência para mim, foi o Mundo de Bickman. Maior referência. Ciência podia ser entretenimento, né? Era entretenimento, de fato. Quem é um pouco mais velho ali vai lembrar de Carl Sagan, né? O Cosmos, enfim. E isso morreu, assim, morreu completo. Morreu completo. Você não tem mais isso na TV aberta. Então falta muito. Só que eu falei isso no palco do TEDx. E aí? E aí tava o diretor executivo e o diretor de programação do SBT, o Ciro Tomás e o Elcio Brasileiro. E aí eles falaram, você quer um programa agora? Ixi. É isso, assim. E aí eu entrei no SBT daqui, fiquei 6 anos. Então, foi muito legal. Foi muito legal nada, eu acho que é eufemismo falar que foi muito legal. Foi transcendental para mim, porque eu, de fato, aprendi a me comunicar com as pessoas. Eu, de fato, entendi o que era realmente adaptar a linguagem para que a Dona Maria, que estava fazendo almoço às 11 horas da manhã na periferia da cidade, porque era esse o meu perfil, entendesse. Isso é muito prazeroso. Eu tenho muito orgulho assim, de ter feito parte dessa historinha. Então faz falta, né? Faz falta. Foi um momento. Eu acho que assim, foi um momento que passou. Foi muito importante para mim. Hoje eu não conseguiria assumir isso, claro, né, por conta de tudo, da empresa, de tudo mais. Mas dá saudade, sem dúvida, assim. Foram momentos muito bacanas ali. E hoje, essa parte da ciência, ela tá muito forte no YouTube, né? Hoje, a gente tem muita dizer, gente falando sobre ciência no YouTube. Rede social, de um modo geral, mas sem dúvida está muito concentrada no YouTube ainda. Aqueles conteúdos profundos e tal. Né? Quem monetiza e vive disso hoje está no YouTube. Por exemplo, eu acompanho o Ciência Sem Fim, que é do Sacani. Já tive lá, incrível. Você foi lá? Já tive. Gente lá. boa, né? Muito. O Sacani é uma figura. Ele só não aceita ET. De jeito nenhum ele aceita ET. A galera fala, cara, Sacani deve ter. Tem não. Quando começou a aparecer essas coisas daí, ele era super cético. Ele, não tem não. Pode ter certeza que não é ET. Você sabe que o Sacani, ele veio da ufologia, né? Foi, né? Ele começou com a ufologia. Por isso que tá... Como é que ele é tão cético com isso, né? Eu acho por isso, porque eu acho que ele conheceu por dentro, né? É porque tem uma galera da ufologia que é super respeitado também, ele fala sobre isso também. Que é o oposto, exatamente, mas que é super... Exatamente. Existe. Exatamente. Meu amigo, é porque não tem a comprovação, né? Então, quando não tem comprovação pra ciência, não existe, né? Ele veio da ufologia e viu como as coisas funcionaram lá dentro. Ele fala muito que, né, a gente, né, nós somos uma junção muito única, né? Pra gente estar aqui falando e tal, é uma evolução e uma coisa muito única. Existem planetas no mundo com essa mesma... Existe, já está sendo visto vários, né? Veja, mas que a vida fora da Terra... Até virar o que a gente é... exato. É que difícil. A vida fora da Terra, a maior probabilidade é de que sim existe micro-óbios, vida. né? Micro-organismos. Porque assim, a gente está falando de um universo de bilhões de galáxias. Então, e dentro dessas galáxias, um monte de coisa, né? Possibilidade de você ter um roteiro, né? Parecido com o roteiro que aconteceu aqui. Quando eu estou falando roteiro, não estou falando que necessariamente alguém escreveu, né? Mas essa história, mas dá para entender. Essa história aqui é possível, de fato é possível, mas que vá gerar o que é algo que a gente entende como ETs, né? Aquelas figuras meio humanoides que estão em naves e visitam a Terra para colocar desenhos em plantações, não, a probabilidade é extremamente baixa. Desenhos em plantações. O cara atravessa a galáxia inteira para entrar na Terra. Eu falei, cara, eu vou pichar essa plantação aqui do Raimundo, do Gurgel. É difícil. Mas a ciência... eu conversei também com o Vitor Allen, que também é um astrônomo. Ele também é meio cético com isso aí. Sim. Eu sou romântico.
Você acredita? Eu acredito. Você quer acreditar, é diferente. Porque assim, mas eu respeito muito a ciência. Veja. Tudo meio baseado nisso. Eu não existe. Quem sou eu, irmão? Léo, mas é mais um romantismo. Eu vou né? falar uma parada pra você. Isso é ótimo. Você fala, como assim o cientista está me falando isso? É porque é o seguinte, o querer acreditar, ele faz parte do teu ludismo. Sim. Do teu sistema de crenças e percepções sobre o mundo. E é humano a gente cultuar ludismos. Eu sou cientista, mas eu sou cruzeirense. Assim, saca? Que coisa mais irracional do que você torcer por um time de futebol é muito irracional. Principalmente sendo cruzeirense agora. Tudo bem agora. Mas o fenômeno chegou, né? O fenômeno... Não, inclusive um beijo, Ronaldo. Tá? Resolveu muita coisa, né? Mas assim, porque é lúdico. Não faz sentido, né? Eu sou de Belo Horizonte. Não faz sentido eu estar lá, acordar em Belo Horizonte, domingo e tal, pegar, isso aí, minha família, ir a pé até o estádio. Chegava lá, estádio lotado, tomar spray de pimenta na cara porque alguém brigou com não sei quem e tal, não sei o quê. Você chega lá para assistir um jogo, aquele calor, aquela gritaria, 22 pessoas correndo atrás de uma bola, seu time perde e você volta. Qual o sentido nisso? Eu passo todos. Você pode torcer pro Barcelona, você passa muito mais raiva do que... É endorfina, talvez, né? Uai, você é o quê? Eu, flamenguista. Você não tá no momento não tô feliz também. Que tá muito feliz. Eu acho que o único que tá é o nosso diretor que gosta, que é palmeirense. Então, assim, ganhou um monte de coisa. Flamengo é um dos maiores campeões do Brasil. Mas você passou muito mais raiva. Na vida. Na maior parte do tempo é isso. Claro, não faz sentido. Mas é legal. É um ludismo que você cultua, certo? Certo. É igual. Então, assim, cara, eu acredito em ET. Ok, eu não tenho nada para falar sobre isso. Mas você chega e fala assim, não, a ciência prova... Não, olha só. A ciência prova que existem extraterrestres que vão em naves. Aí eu vou falar para você. Você tá maluco, Entendeu? É coisa que eu não faço, tá doido. Cara, signo é isso. Eita. É isso. Eu sou... A pessoa é de Capricórnio, acredita em signo. Tá tudo bem, é um sistema de crença, faz parte do teu ludismo. Alguém levanta a mão e fala assim, a ciência prova que... Não. Aí não. E tá tudo bem. Sim, contanto que você não queira impor uma coisa que não é cientificamente provada. É isso. A minha relação com o ET é ótima, né? A minha relação com o ET não é que eu acredito que... É muito complicado dizer, mas eu acho... que tem muitas coisas, aí eu tô falando de pessoas, até cientistas, que falam de que é estranho, mas que não tem comprovação. Então não pode dizer que existe. Teve vários cientistas que já falaram, cara, esses objetos não identificados, que a própria Estados Unidos já explanou, né? E já mostrou, é estranho. Porque muito desses movimentos que as pessoas relatam não parte da nossa física, do nosso conhecimento de propulsão, de mudança de rota, de sei lá o quê. Os próprios pilotos, isso é estranho. Não é porque você não conseguiu explicar que aquilo necessariamente é um ET dentro de uma nave. Exatamente. E isso é... Só é estranho. O que me faz crer que pode ser alguma coisa, mas não existe comprovação. O pensamento científico, ele é um pensamento que ele não é natural. É um pensamento que você precisa treinar. Tá? Sim. Um deles é esse, que é o seguinte. Você tem dúvidas sobre algo, tá? E aí você fala, cara, isso aqui só podem ter sido duendes. Ok. Tá porque eu tô sentindo que é isso. Não, tudo bem. Cara, só pode ter sido um duende que construiu esse jardim. Ah, tá. Vamos supor. Aí que você foi mais específico agora no jardim. No jardim. Pensei que fosse qualquer coisa. Só pode ter sido um doente que fez esse prédio. Eu fiquei, caralho, velho. Tá lá um jardim incrível. Cara, foi um doente que fez isso. Certo. E aí você chega e eu chego do seu lado e falo, não, cara, olha só, quem construiu isso aqui foi um jardineiro. Aí eu te mostro provas. Lógico. Né? Lógico. Eu te mostro vídeos do jardineiro fazendo isso. Até que um pedaço do jardim, eu não tenho vídeo do jardineiro te construindo aquilo. Entendi. Aí você fala, viu?
Aqui você não tem prova. Só pode ter sido doente. Quando, na verdade, pode ter sido jardineiro, pode não ter sido jardineiro, pode ter sido qualquer outra pessoa. E que não tem ligação com a... Que besteira, mano. Parece um... Só não foi filmado. É um exemplo lúdico, mas isso serve para muita coisa na vida. Porque isso geralmente é o pensamento que as pessoas têm para explicar coisas muito sobrenaturais. Quando, na verdade, às vezes tem explicação, sim, você que não foi atrás. A maioria das vezes. E às vezes não tem explicação e o cientista, incomodado com aquilo, ele vai buscar a explicação. Mas se ele não conseguir, ele não vai atrás de uma explicação sobrenatural, entendeu? Não necessariamente ela é. É porque você é limitado. Você, enquanto ser humano, ou a ciência naquele momento. O que irrita nos cientistas, estou falando uma boa, né? Até a galera tira uma onda com o Sakane lá, né? Sakane, né? O Sakane. Do tipo assim, você falou tudo agora. Cara, estranho pra caralho. Estranho pra caralho esses movimentos aí. São mais de 150 paradas que a NASA não que o exército não explica, não sabe que porra é. Até nomezinho, né? Tá ali. A porra fez assim, que desceu, que subiu, que deu um raio-x. E eles dão nome, o que eu não lembro, mas são uns nomes bem bonitinhos. Assim, exatamente. Aí, tipo, não tem explicação, tá tudo certo, tá nada. Tá tudo... Tipo, é um negócio assim, não tem explicação. Eu não vou ficar achando que é sobrenatural. Eu vou esperar eu poder ter uma explicação. Os cientistas vêm, eu já peguei nesse objeto, eu tô podendo estudar esse objeto. A gente tá... Não tá. Então, não falo a respeito. Eu só falo do que é exato, do que é 100% certo. É que você não pode jogar no sobrenatural uma coisa até que a ciência descubra. Não, até que a ciência descubra é uma grande interrogação. Você tem que só que bater assim. É estranho. Mas isso aí a gente concorda, é estranho. Aí a gente que é civil... a gente pode romantizar. Não ser idiota, veja bem. Você disse tudo, você explicou tudo. Cara... Tá ali um negócio que fez assim assado no céu e tá ali, filmado. Os Estados Unidos mostrou. Certeza que é ET. Certeza. Absoluta. A ciência... Veja, o cara que fala isso, certeza, eu acho que ele tá no limite ainda. No limite. Né? O passo errado é a ciência provou que é ET. Não, aí viajou. Pô, aí calma aí, pô. Não, aí o cientista vai falar, não, pô, calma aí, pô. Mas o certeza é quase, né, falando isso. O certeza é quase a ciência prova. Por isso que eu falo que o cara tá a um passo de falar besteira. Porque o cara, quando ele fala certeza, ele tá dando a certeza dele ainda. Né? Ele ainda tá falando a certeza dele dentro do sistema de crença dele, do ludismo dele, que ele construiu e o grupo dele. E isso, cara, juro, eu tô falando aqui numa boa real, é um direito de cada um. Sim. Entendeu? Dentro do limite. Dentro do limite. Cara, todo o sistema de crença... Dentro do limite do fake news, né? Eu não tô falando do sistema de crença, não tô falando não necessariamente religioso. Também, mas não necessariamente religioso. Ele é um direito. Desde que esse sistema de crença não avance sobre o teu direito. Né? Ou o meu direito. Então, ou sobre o absoluto. Ou sobre a ciência. Que a ciência é absoluta. Fato, E olha que importante, a ciência te convida e está de porta aberta para você mostrar onde está a contradição, o erro, ou para provar que de fato aquilo é um humanoide dentro de uma se adaptar, né? Mas ela se for um erro. E ela tem um método científico para isso. Processo. Ela tem um processo. Você não pode simplesmente chegar e falar, não, porque humanoide. Porque só pode ter sido, já que você não prova... É certeza. Com certeza é um ETzinho que saiu... O que eu falo sobre ET, que eu já tive vários debates aqui sobre isso, né? Inclusive vai vir uma mini astrônoma aqui, a Nicolinha. Ela tem 10 anos. Legal. E ela ganhou vários prêmios. Ela é a astrônoma mais nova. Enfim, depois eu conheço ela. Conhece ela? Eu tava numa live, eu quero participar. Tua mãe tá aí? Aí a mãe entrou, aí vem com a mãe. Legal. Mas o meu romance com esse lance do ET era do tipo, cara, eu não sou cientista, respeito a ciência não prova. Não tem nada que a ciência prove. Mas como eu acho estranho pra caralho, eu deixo a aspas abertas que pode ser alguma coisa. Eu tenho certeza que até o próprio cientista... Lá no íntimo fala, cara, isso é estranho, mas não está provado. Existem ufólogos que têm como premissa provar que não há aquilo que se pinta como naves extraterrestres e tal. São ufólogos céticos. Né?
Então, existem essas pessoas e tal. Então, a pessoa que assume, né, uma imagem da nave, ETzinho, verdinho, cabeçudo, tal, não sei o quê, essa pessoa está assumindo um sistema de crença budismo. E está tudo bem. Não sei, a partir do momento que ela fala, olha, ciência provou isso, provou aquilo, tem uma... Aí já entra no nível de conspiração. Conspiração enrola muito, né? São três, Terra plana. São três níveis que se misturam muito. É a conspiração, a pseudociência e a anticiência. E muitas vezes elas se misturam. Que parece uma coisa só, né? Parece uma coisa só. A conspiração é isso. Não, na verdade, a ciência sabe que existem ETs, só que ela esconde da gente, porque, na verdade, é um grande risco da humanidade, então a NASA esconde coisas, a não sei o que, esconde coisas. Isso é o quê? É a pseudociência? Isso é conspiração. Conspiração, Você cria uma história, uma narrativa, e você vai dando pseudofatos ali, né? Conta história por isso e por aquilo. Então, isso é conspiração. Isso é conspiração. Olha, existe uma... Área 51 está escondendo tudo. Não que governos não escondam coisas, por favor. Né? Mas quando você começa a criar isso e junta com ET, isso vira uma grande conspiração. Pronto, uma bem atual. Vacina não, como é? O 5G do celular, não é isso? O 5G do celular vai controlar as nossas mentes. E aí, já meteram o 5G com a vacina de Covid, saca? Fizeram um rolê. É uma lombra, né? Isso é conspiração. Só que a conspiração tem muita pseudociência. Muita pseudociência. Joga uns termos técnicos ali no meio. Que a pseudociência é isso. Você vai pegar o conhecimento científico, né? Minto. Primeira coisa que você pega é a tua opinião. O que você acha, o que você vai contar, tá? Você vai pegar isso aqui, aí tu vai olhar para a ciência, vai pegar, aí vai transformar ela do jeito que você quiser. Vai transformar ela do jeito que você quiser e vai juntar com aquilo que você pensa, acredita inicialmente. Isso é uma pseudociência, né? É você falar que vacinas não funcionam. Isso é pseudocientífico. Né? Como? Você vai pegar um conhecimento que está um artigo horroroso que saiu não sei aonde, que nem conclui o que você quer concluir, mas você vai lá e junta. Existe a anticiência. Anticientífico, que é cientistas não sabem o que estão falando. Sabe? Evolução não existe. Entendeu? Evolução não existe. Pronto, isso é uma anticiência. Só que elas se misturam muito. Muito. Tem muito de anticiência no movimento antivacina. Tem muito de pseudociência. Tem muito de conspiração. A antivacina, então, tem conspiração, assim, surreal, né? Surreal. Teve muito, né, cara? Tem ainda. Tem. Não é de hoje, mas tem. Mas o Covid mostrou isso aí... Escancarou. Gente falando que não ia tomar vacina da China, sendo que tomava vacina da China a vida inteira, né? Escancarou. Existe o antivacina, que ele é um movimento bem anterior, qualquer tipo de vacina. Né? Existe o antivacina de Covid, existe o antivacina Coronavac, existem, sim, né, uma amálgama muito grande. Mas... Um menu bem grande, né? E eu acho que o movimento antivacina é o tipo de movimento anticientífico mais nefasto possível. Porque ele mexe com vidas humanas, de fato. E ele mexe, sobretudo, com vidas de crianças. Porque o movimento antivacina ele é antecessor a esse problema da Covid. E toda vez que eu lembro de pais e mães de crianças autistas nessa relação com a vacina, o movimento antivacina, me dá um desespero, assim, porque o movimento antivacina, ele cresceu muito com a ideia absurda, nefasta, de que vacinas causam autismo, o que é profundamente errado. Então, olha que movimento podre. Você atrela um fármaco que salva vidas a uma doença cuja origem ela não é rastreada ou
prevista ou não tem como você, né, controlar. E o pior de tudo, cara, nessa história toda, você condena os pais dessas crianças. Você imputa a esses pais a culpa. Sobre autismo, eu já vi coisas assim do tipo... gente indo para podcasts, para sabe, rede social, com a cara falando a criança nasce autista porque a mãe ou o pai, mas sobretudo a mãe, que sempre é, né, a culpada nessa história, não amou a criança. Olha que... Caralho. Não amou a criança durante a gravidez. Olha que... Quem pessoa fala isso? Se eu falar para você que isso não é incomum, isso machuca, né? Mas há diversas pessoas, inclusive profissionais de saúde, que espalham mentiras sobre as origens de autismo e geralmente são questões que culpabilizam pais, sobretudo mães. É nefasto. É foda. É nefasto. E veja, as pessoas que compartilham isso, muitas vezes, a maioria das vezes, elas são vítimas de um processo anterior e elas entram num ciclo vicioso onde elas passam de vítimas para serem também algozes, compartilhando esse processo. E não é só pela origem, é na cura. Né? Esses dias, uns 2 anos atrás, eu também vendo, né, discutindo isso com outros amigos, ela falando, e uma amiga minha, mãe de uma criança autista, falando assim, Hugo, e a cura? Que a gente vai ver e tem coisas do tipo injeção de ácido na cavidade anal. E isso está aí. Ácido? Para curar o quê? Um tipo específico de ácido. Autismo, como se tivesse cura. É um nível... Veja, a gente está passando por um processo, Léo, muito interessante, né, de democratização do conhecimento e do acesso ao conhecimento, graças à internet. Isso aí não tenha dúvida. Ao mesmo tempo, a gente está perdendo a capacidade de filtrar. As opiniões e, sobretudo, as crenças iniciais, elas estão sendo agarradas com mais força. E agora, na internet, você tem um universo enorme de possibilidades para fazer com que aquela sua crença, opinião pessoal, seja reforçada, por mais mentirosa e absurda que seja. A gente, e pela sua reação eu estou vendo que também, sabe que esse exemplo que eu acabei de dar é absurdo. É absurdo. Mas para quem chega e parte do princípio de que pode ter cura, de que uma pessoa que se coloca como profissional de saúde detém o conhecimento sobre isso, ela vai confiar. Porque ela ama o filho dela. Ela quer que o filho dela se cure. Ela ama o filho dela. Ela não quer que o filho dela contraia o autismo. Sim. Por mais que alguém chegue e fale para ela, não, olha, não é assim não se contrai autismo. Ela falou, vai que. Porque ela ama tanto que ela pensa, vai que. Aí ela deixa de vacinar, por exemplo. Qual o caminho hoje? É ruim. Qual o caminho hoje, Hugo, que as pessoas têm para se certificar desses absurdos? Porque assim, hoje em dia você não tem filtro, né? Como você falou. Às vezes é uma pessoa na internet e diz que é médica e fala absurdos como esse. Como que essas pessoas que, por exemplo, você falou, eu quero que meu filho se cure e vai se agarrar naquilo, tem como certificar aquela verdade? É ir em outro médico, averiguar 2, 3 vezes, 4 vezes com outras pessoas. Qual o caminho que você dá para essas pessoas que não têm tanto conhecimento e acesso à ciência, né? Você deu um caminho possível, que é procurar segundas e terceiras opiniões. Sim. Só que em quem confiar? Você vai continuar com a mesma dúvida. Em quem confiar? Não é o cara que me deu a primeira, a segunda ou a terceira opinião? Como assim? Então, a relação de confiança que você estabelece com aquele profissional, seja tete-a-tete ou pela rede social, acaba sendo muito subjetiva. Uma vez que você confia, sorte sua se aquele cara tiver, aquela pessoa estiver, de fato, falando algo que seja embasado cientificamente. Né?
que eu recomendo para o público mais geral? Se você tiver... Vou até chegar lá se você quiser aprofundar um pouco mais. Mas para o público geralzão mesmo, assim, a pessoa que está ali, a paciente, a mãe de paciente, independente de qual seja a patologia, posição das sociedades nacionais e internacionais sobre o assunto. Exemplo, autismo. Né? Você quer saber se vacinas, de fato, têm alguma relação com o autismo? Não tem, tá, galera? Mas quer saber? Procura a Sociedade Brasileira de Pediatria, o que ela fala sobre o assunto. Procura a Sociedade Brasileira de Imunizações, a Sociedade Brasileira de Infectologia. Você está com um problema, sei lá, um problema na perna, né? Quer saber se um óleo de alguma coisa que te ofereceram de fato funciona? Procura a Sociedade Brasileira de Ortopedia. Tá lá, se não tiver lá no site, manda um e-mail. Manda um e-mail. Vai na base mesmo. Vai na né? Mas por que as sociedades? As sociedades estão sempre certas? Não necessariamente. Mas a possibilidade delas estarem erradas... O estudo estar atualizado. Né? Exatamente. Enquanto sociedades, né? Ou seja, um conjunto de profissionais, inclusive, na maioria das vezes, com ampla experiência acadêmica, ou seja, de produtora do conhecimento e também aplicadora, ou seja, com experiência de clínica, cirurgia e tudo mais, a possibilidade delas estarem erradas é muito menor do que um indivíduo que você encontrou pelo destino na sua vida. Entendi. Né? Acho que o caminho é esse aí. E se você quiser aprofundar um pouquinho mais, é estudar muito práticas de saúde baseadas em evidência. Cara, uma coisa que eu acho muito legal no teu perfil, quando, né, você tá postando menos agora, né? Bem menos. A última vez tem umas 6 semanas aí. Tirou férias, né? Tirei férias, mas não foi da última vez, não. Tirei férias tem um ano. Né? Tá mais devagar, né? Por conta da empresa. Tô retomando agora. Vai voltar. Total. Vai retomar com o nosso conteúdo já. Com tudo. Total. Já é a inauguração. Os nossos cortes aqui. Eu estou terminando o estúdio na empresa. A gente vai gravar lá semanalmente, mais que semanalmente, na verdade, conteúdos voltados para meio ambiente. Perfeito. Tem uma coisa que eu gosto muito, que eu gostei, quando você bate de frente com as verdades absolutas das pessoas. Esse é um quadro que você deveria voltar a fazer. Ou seja, você quer que a minha timeline se encha de haters, né? Se tiver um corte disso, nesse momento deve estar uma gritaria aqui mas eu amo vocês. Tá? Não, vai dar bom. Ó. Por exemplo, teve aquele da Mayra Card, que ela falou que parou, que comeu diferente por 6 meses para poder mudar... É a epigenética. Como é que é o nome? Epigenética. A epigenética da pessoa e tal, e você contrariou aquilo, né? Foi. Qual foi o maior absurdo que você já ouviu, assim, de pessoas, além desse, ou esse é o maior absurdo que você já ouviu? Não, o maior absurdo, sem dúvida, envolve vacinas e crianças, como eu falei, assim, é o que mais me dói, né? Mas esse da epigenética foi um dos poucos vídeos que eu fiz de React, né? Deu muito certo em termos de engajamento, mas eu vou falar uma coisa pra você. Esse tipo de vídeo me desgasta, sabe? Porque tem muito hate. Não só por isso, porque eu acho que é uma abordagem muito violenta, sabe? Foi interessante ter gravado. Você acaba meio que talvez humilhando a pessoa, é isso? Não necessariamente a pessoa tem milhões de seguidores, não é nem bem por aí, mas você traz para o debate uma relação de X1, uma relação de um contra o outro, uma relação de... E nem sempre... Eu sei que, entenda, muita gente faz isso e é um conteúdo muito válido, super válido, eu não condeno, de verdade, tanto que fiz. Mas eu não estava me vendo ali. Entende? Não era o clima que eu queria dar para os meus seguidores. E tem uma parada que você falou... Tanto que eu só fiz uma vez. Tem uma parada que você falou que é muito interessante, do combate. Esse vídeo é o combate. Você chegou lá pro combate, né? Você não chegou para tipo... Maíra ou Mayra? Não sei. Como é que você fala? Realmente não sei, Maíra? perdão. Mayra, deixa eu te falar um outro lado aqui exato. Da moeda. Você tá falando... Quando é tipo, olha, que sei lá o que... Realmente... Os reacts passam muito pelo... Às vezes as pessoas nem percebem, né? Mas às vezes passa por esse lance de...
você tá falando uma grandíssima merda, quase um cancelamento. Total, você chama... Dá pra fazer de um jeito diferente, dá pra fazer pelo amor, né? Você chama pra um clima que não é... Dá pra fazer pelo amor? Tá, mas pode ter certeza que o engajamento não é o mesmo. Não é. Louco isso, né, cara? É foda. Isso é triste demais. Eu fiz, mas foi um clima que eu não queria. É um clima que eu não curti, entendeu? Tenta do outro jeito. Um resumo, o que foi que aconteceu? Ela mudou a dieta dela e falou que durante 6 meses ela comeu um determinado nível de dieta para zerar as doenças genéticas. Enquanto sistema de crença, veja, ok. Quando é que está errado? De verdade. É o que a pessoa acredita. A pessoa, né? Tá tudo... O que eu posso fazer? Nada. Mas a pessoa fala, não, porque a epigenética explica isso. Não. Definitivamente não. Definitivamente não. Não há mudança na sua dieta que vá mudar seu DNA ao ponto de que em 6 meses você vá mudar o seu DNA, porque na hora que você passa para a criança vai nascer com as doenças genéticas zeradas. Gente, isso não existe nem de longe. Isso é realmente pegar um conhecimento científico, que vou dar um exemplo de como a epigenética está relacionada à alimentação. Né? Há uma relação observacional, populacional, não é individual, que relaciona, por exemplo, índices de obesidade infantil com crianças cujos avós sofreram na Segunda Guerra. Eu preciso de... Olha o tamanho da escala temporal e olha o tamanho é uma escala realmente populacional. E ainda assim é um estudo observacional, ou seja, não é um... Tá no campo ainda da observação. Tá, essa coisa do tipo assim, não, olha, se você comer siriguela, você vai zerar a doença X. Não há em nenhuma escala. Mas alguém disse pra ela que sim, né? Sim. Alguém disse pra ela que sim. A ponto dela confiar e... Sim, cobrou, ela disseminou, depois fez uma live, e pronto. Inclusive com outros médicos e tal, que defendem isso. Que esses médicos estão errados, eu te digo aqui. Sim. Sim, estão. E estão falando por falar, né? Sim. Estão falando por falar, não. Estão falando ganhando dinheiro com isso. Mas sim, estão errados. Pronto. Olhou na lente da verdade e mandou a real. É isso. Mas faz esse conteúdo, pelo amor agora. Pelo amor. Vamos lá, deixa eu falar com você. Isso. Não é bem assim. Aí eu acho que ainda assim vai ter engajamento. Não. Entenda, eu vou fazer, não necessariamente reacts, eu não sei se vou fazer react ainda, mas eu tenho certeza absoluta que não é legal pra mim, tá? Pra mim fazer esses reacts nessa coisa mais imbatível, assim, eu não curti não. Eu sou do amor. Então pronto, cara. Então pronto. Vamos lá. Tem um mineirinho. Mineirinho chama pra tomar um café. Tem um mineirinho nordestino. Exato. Tem um vídeo que eu vi no teu Instagram que eu gostei muito, que é de um dinossauro que entra na Assembleia Geral da ONU. Eu achei massa aquilo ali. E ele entra... Moçada, eu fui extinto porque caiu um meteoro aqui. Uhum. Mas vocês estão causando a própria extinção de vocês, né? É uma conversa que eu tive com a Magda aqui, que a Magda é muito voltada para o meio ambiente. Uhum. Ela trabalha em sustentabilidade 4.0, enfim, ela é foda. Tem até uma pergunta dela para você mais tarde. Mas a questão você acha que com o que nós estamos fazendo com o nosso meio ambiente, com a nossa fauna, com a nossa flora, os animais, tudo, a gente está caminhando, sim, para a extinção do nosso próprio planeta? Você acha que a gente já está passando do ponto... Imagina que tem aquela linha, né? Tipo, olha, moçada, até aqui dá pra gente dar aquela volta e segurar a onda. Então acho que a gente já está cruzando, já cruzou, porque eu vi várias matérias e notícias falando que o ponto já foi até ultrapassado, né? Vamos lá. Isso que a gente chama de ponto, chama ponto de não retorno, né? É o quanto que a gente avança sobre o meio ambiente, sobre a natureza, ao ponto de que os serviços que ela presta ao globo, incluindo nós, sobretudo nós, né? Deixam de ser prestados e a gente tem um problema. Eu costumo dizer o seguinte, garantir a proteção da natureza, e falar de conservação, sustentabilidade, governança,
equilíbrio climático, socioambiental, ela sempre vai ser um discurso pautado na nossa necessidade mesmo. Por mais que, quando eu faço isso, eu esteja protegendo flora e fauna, mas quem está perto de um problema grave, sobretudo, é o ser humano. Só que, vamos lá, Hugo, a gente está perto de uma situação onde a espécie humana vai ser extinta? Perto? Não. Mas você quer esperar esse nível? É esse nível? Calma aí. O balizamento das tuas ações é a extinção da espécie? Cara, até isso acontecer, é muita coisa errada que dá. Que a gente não precisa disso. Entenda? Uhum. Então não é quando vai ser extinto. Não, cara, eu tô falando de amanhã. Eu tô falando de hoje. Amanhã. Eu tô falando de hoje. Eu tô falando de quantidades maiores de acidentes climáticos. Hoje. E que, infelizmente, impactam, como sempre, pessoas que têm menos condições de suportar. Né? Então, quanto mais eventos climáticos extremos, eu vou ter mais pessoas pobres submetidas a esse processo. Mas as ricas também não vão ficar incólumes. A gente está falando, por exemplo, de processos de alteração que mexem diretamente na economia, ao ponto de isso oscilar tão violentamente em termos de recurso disponível, não só de matéria-prima, mas também de aplicada, de produto, serviço e commodity mesmo, né? Que não tem economia que se sustente. Então, quando a gente fala do meio ambiente, a gente está falando de colocar a pauta ambiental dentro de um conceito central de política pública e não marginal, acessória, exótica, né? Como historicamente se faz. Tem que ser uma pauta central. O que eu mostro, vários biólogos mostram, né? É que a gente consegue fazer isso melhorando o nosso sistema econômico. Não só sob o ponto de vista populacional, mas também o indivíduo. Sim. Dá para ganhar dinheiro com isso. Né? Mas a gente precisa fazer isso considerando uma lógica onde eu promova segurança social, segurança alimentar. A gente está falando de meio ambiente, não está falando só da árvore que é derrubada e a tristeza de um animal que perdeu seu hábito ou que perdeu sua vida. Isso também é válido. Mas não se limita a isso. A gente está falando da comida que você põe na mesa. Mais de 80% do que você come é dependente de insetos polinizadores. Então, se eu tenho um descontrole, um desbalanço, seja em nível de agrodefensivos que a gente tem na natureza, ou de perda de hábitat, e eu tenho um desbalanço desses polinizadores, ou vai ter comida que você vai deixar de comer porque não tem, ou que você não vai ter condição de pagar. Pode crer. Só que isso já acontece. Não aqui com as pessoas que estão nesse estúdio, provavelmente até não com as pessoas que estão nos ouvindo. Mas acontece do nosso lado, Léo. Segurança alimentar é um negócio muito sério no Brasil. E ela é completamente dependente da questão ambiental. E mexe com a economia de todo mundo. Né? E a gente precisa colocar isso em pauta, assim. Né? Quando a gente trabalha pela questão ambiental, é trabalhar para um equilíbrio real. E a gente precisa falar de economia. Quando eu vou dar palestra, reuniões assim com empresas e tudo sobre isso, todo mundo espera do biólogo uma postura ativista, né? Que é uma postura louvável. Quando eu chego para grandes empresários e tudo, eu quebro esse gelo. Eu começo falando assim, eu me apresento, aí eu falo, esse evento aqui, essa palestra, essa mesa redonda tem 40 minutos, eu vou falar do minuto 0 ao 40 de dinheiro. Quer apostar? Eu só falo disso. Da lógica que é o quanto... Primeiro, eu mostro o quanto que a gente perde muito dinheiro quando a gente não respeita os limites da natureza. Exemplo. Cada quilômetro quadrado de Amazônia desmatada, eu tenho 27 novos casos de malária.
no Brasil, para cada quilômetro quadrado. Eu estou falando só de malária, tá? Fora todas as consequências. Quem cuida desses doentes? É o Estado brasileiro. Quanto menos área verde eu tenho nas capitais brasileiras, maior é a fila no SUS para pessoas com doenças respiratórias. É uma relação diretamente proporcional. E sai do nosso bolso. Só que eu mostro também como área em pé te dá dinheiro. Via uso sustentável do recurso silvestre, crédito de carbono, CPR verde, lógicas de mercado mesmo. Lógicas de mercado real, assim. Né? E como isso precisa estar ligado às questões sociais. Então, isso é sustentabilidade real, é o ESG real. É quando você pauta as questões ambientais sem esquecer das questões econômicas e sociais. E o contrário também, quando você pauta as questões econômicas, claro, sem esquecer das questões ambientais. Né? É você oferecer esse balanço aqui. Mas esse balanço não existe hoje, né? Esse balanço existe para muitas realidades, Léo. Em termos gerais, a gente precisa melhorar muito, cara. Muito. Em termos gerais, a gente está, sim, num estado de alerta ligado. A gente só precisa entender que o estado de alerta ele precisa ser convertido em um estado de ação. E não num estado de inércia, de... Começa segunda, né? Tipo assim, não... E é mais que isso. Tipo assim, o estado de alerta ele também pode gerar um estado de pânico. Eu não defendo o estado de pânico, não. Eu não defendo o estado de pânico. Eu defendo o estado de alerta e a ação. E eu mostro que é possível. Vamos falar de Brasil? Conservação no Brasil. Se você falar assim, a conservação brasileira, da fauna brasileira, vamos supor, ela é boa ou ruim? Acho que vai estar a resposta ruim vem imediata na cabeça de todo mundo. Certo? E nós temos exemplos horríveis, realmente. Mas vamos lá, cara. O Brasil colocou de volta à natureza o mutum do Alagoas, uma espécie que tinha sido extinta na natureza. Está colocando de volta na natureza a ararinha azul. O Brasil tem, graças a, principalmente, uma mulher chamada Neiva Guedes, uma medalha de ouro, que é a história da arara azul grande, não ararinha só, arara azul grande, né, Cerrado Pantanal, que estava assim... indo embora, cresceu. A arara azul da Caatinga, também, que é um outro tipo de arara azul, mesma coisa, tinha poucas dezenas de indivíduos, hoje tem 1.500. Aqui no Ceará, Léo, a gente tem o periquito da cara suja, que tinha 100 e tantos indivíduos, hoje tem 800 e vai. A gente tem o soldadinho do Araripe, um dos símbolos do nosso estado, só existe no estado do Ceará, também estava indo embora e hoje está se recuperando. O Brasil dá aula. O Brasil consegue contar boas histórias. E essas boas histórias também precisam ser contadas. Sim. Né? E sobre como essas boas histórias dependeram de lógicas de empresas sérias, comprometidas, de governos sérios, comprometidos, não só o brasileiro, como também internacional. Entende? Ou iniciativas, né? Não são bem governos sérios, mas iniciativas sérias de governos, no plural. Né? Então, isso, cara, precisa ser mostrado também, né? Porque é assim que a gente move. Né? Precisa haver um balanço entre o alerta e te mostrar a ação. Cara, é possível. Agora quem está comandando o meio ambiente é a Marina. O que você acha da Marina Silva? A Marina Silva, eu entrevistei a Marina, eu troquei uma ideia muito legal com ela assim, em 2020. E eu já tinha um profundo respeito pela história dela. E esse respeito aumentou muito com a nossa entrevista. Assim, eu pude fazer perguntas muito sobre o histórico dela nesse processo. Né? A Marina, ela teve em 2003, foi o primeiro ano da gestão do governo Lula, uma sacada junto com a equipe dela, que inclusive tem um biólogo muito respeitado, que é o João Capobianco. Uhum. Eles instauraram um plano de proteção de controle e de desmatamento da Amazônia Legal, que se chama PP-Sedan. O PP-Sedan, ele foi o responsável
por transformar juro para você, era uma assíntota assim, ó, uma curva imensa de desmatamento, que só crescia. Eles conseguiram pela primeira vez descer a tendência e despencou até 2013. Depois estabilizou até 2015 e volta a crescer em 2015 e 2016. E dispara em 2018. Volta a disparar em 2018. Mas o maior pico de desmatamento que nós tivemos foi em 2004. Então ela assume em 2003, 2004 ainda está crescendo, porque a coisa está sendo instaurada, vem para a PCDAN. E aí vem uma forte atuação dos órgãos, houve a separação também do ICMBio e do IBAMA. O IBAMA ficou muito focado na parte de fiscalização, multa, né, o combate de fato, enquanto o ICMBio era de gestão. E aí teve a moratória da soja. O que é a moratória da soja? Queridão, você planta soja? De boa. Faz o seguinte, na Amazônia não. Pode ser? Pode ser, mais ou menos isso. Isso fez com que as taxas de desmatamento, de fato, caíssem. Né? Mas aí depois, Marina teve muitos problemas dentro da primeira gestão do governo Lula. Por quê? Porque você tinha ali um antagonismo entre o perfil desenvolvimentista do PT, sobretudo para a Amazônia, que tinha muita hidrelétrica, né, muita hidrelétrica, e duas hidrelétricas pisaram muito no calo ali do Ministério do Meio Ambiente à época, que foi de Giral, Rondônia e Belo Monte, no Pará, que vocês vão lembrar dessa polêmica, que foi Belo Monte. Uhum. E tal. Isso, com várias outras questões internas ali, fez com que Marina saísse e rompesse feio, né, com o PT. Marina assume agora. Tá? O que eu acho? Eu acho que a gente vai ter um primeiro ano igual de 2004, ou seja, o desmatamento vai continuar crescendo. Aí eu espero que só até o final do ano, porque enquanto você tem... 23, né? 23. Falou 24. Espero que seja até final de 2023, porque enquanto você vai ter a reestruturação de tudo aquilo, volta do orçamento, o Fundo da Amazônia que foi desprogramado, ele volta a programar agora, né? Então vamos ver como é que vai acontecer. É um ano de reparos, né? Eu acho que é um ano de reparo, espero ter espero que seja antes também, mas eu acho que pelo menos até o fim do ano a gente vai continuar vendo essas taxas crescerem ou pelo menos estabilizarem no nível muito alto. Aí, eu acho que ela não vai ter os mesmos entraves, Léo. Por quê? Na minha concepção, eu acho que o governo vai blindar a Amazônia. Se você não tem projeto de hidrelétrica, eu acho que não vai pautar tanto como antes. Acho que a Amazônia vai ser blindada, porque é o cartão de visita mundo afora. E aí, pergunta, como que a Marina vai lidar com o projeto de desenvolvimentista nos outros biomas? Isso aí... Esses 4 anos nos dirão. Sem dúvida. Mas você acha ela uma mulher capacitada, né? Sempre foi. Marina sempre foi. Sempre foi. Né? Tem... Uma vida ligada a isso, né? E montou uma boa equipe. Né? A Marina ela sempre teve uma boa equipe do lado. E pessoas muito fiéis à Marina. O Capobianco é uma. Né? Mas pessoas de muita competência. Assim. E outra, ela tem muita articulação mundial. Então, ela consegue conectar pessoas muito importantes da causa ambiental, sejam eles atores políticos ou do meio artístico. Ela é bem relacionada. E, sobretudo, no meio técnico, assim, que eu acho que é importante. Tu viu quando o americano estava aqui? Esqueci o nome dele que veio agora. Qual era o nome dele? Um cara americano que veio agora fazer uma visita, tal, representando o Biden e tal, e ele falou: a Amazônia de posse internacional, meio que falando tipo que é uma coisa importante. Uhum. Ela, não. É brasileiro. Não. Aí ela falou, né, traduziram para ele, claro que é internacional, respeitando a nossa soberania. A gente cuida aqui, mas a soberania é nossa. O cara do lado aqui assim, tipo, ok. Eu gosto dela. Acho ela uma pessoa simpática, acho ela muito capacitada. Simpática, eu digo... De ser uma pessoa que troca ideia, né? Sim, e tem uma história de vida muito bonita. Conversa bem, dialoga bem. Sim. Eu gosto dela. Cara, vamos lá. Você falou que o seu TCC, né? TCC não, foi caça... tese? A sua tese foi de caça de animais. Chama Caça no Brasil. Caça no Brasil. A gente está falando da Amazônia. Uhum. Como é isso? Esse lance da caça animal hoje na Amazônia? A que pé se encontra? Cara, vamos lá. Ou nos últimos anos, piorou, aumentou? A caça ela é
uma atividade que ela existe em não é todos os biomas só, é todas as áreas que tem a florestinha, que tem a matinha. Cara. Tem caça em Fortaleza. Fortaleza. Caça de animais silvestres aqui atrás. Sim. É mesmo? É uma questão extrema. Isso é legal? Não é legal. Mas é uma atividade extremamente arraigada na cultura brasileira. Muito arraigada mesmo. Nós, urbanos, ficamos surpresos com essa notícia. Mas quase todos nós, urbanos, temos um pezinho no interior. O vô, cadê do interior? Pergunta pro teu vô. Então, a caça está ali, ela existe. Ela é um processo que, de fato, traz problemas, assim, consequências ecológicas gravíssimas. Extinção, né? Extinção, sim. Ela traz consequências gravíssimas. Em paralelo, sobretudo na Amazônia, ela ainda é um instrumento de segurança alimentar para povos tradicionais, ribeirinhos. Né? Então, se você tira... São das origens mesmo, né? Que você caçava para comer. Isso ainda é uma realidade. Sim. E eu não estou falando daquelas tribos inclusive é um nome que não é correto, daqueles povos indígenas isolados. Não estou falando só desse tipo de povo. Tá? Eu estou falando de povos ribeirinhos na Amazônia que, por exemplo, para você chegar de barco, e eles têm barco, eles têm, né, enfim, mas você chega lá demora horas para chegar de barco ali, entendeu? Não tem, sabe, não há ali uma dinâmica urbana de comércio como a nossa, entende? Uhum. Então, para esses povos, a proteína animal via caça ainda é um incremento, não necessariamente exclusivo, mas ainda é um incremento muito necessário. Sim. O que eu faço com essas milhões de pessoas, né? Centenas de milhares, pelo menos, de pessoas que dependem desse recurso tradicionalmente, né? Eu aplico a elas a mesma lógica legislativa do que a nossa. Diferente, É diferente, só que é muito difícil você... Né? Existe, sim, aberturas na lei que permitem esse tipo de uso para comunidades tradicionais. Em terras indígenas, por exemplo, isso é muito claro, isso não tem nem que falar, né? Mas, por exemplo, povos ribeirinhos, a discussão já é muito mais complexa. E as soluções nunca são fáceis. É só dar frango. Não é assim. Não é fácil dessa forma. Né? A lógica de você alimentar centenas de milhares de pessoas em distâncias absolutamente gigantescas no meio da Amazônia, com caminhão frigorífico, com caminhão de frango, não se aplica, é muito utópico assim. Então é bem complicado, muito complicado. É um assunto bem longo, né? Bem longo. Que aí, enfim, aí tem gente que vai misturar com a caça esportiva, que já é outra história, que aí, enfim, de fato... a esportiva é foda, né? Aí já vai encaminhar, mas, tipo assim, caça é um assunto... Tem várias... Exatamente. Se você tem a que faz sentido, tem a que não faz sentido. Tem aquela que vai ter mais debate moral do que a outra. Tem aquela que vai ter mais impacto do que a outra. É um assunto meio casco. Eu vi o Joe Rogan, não sei se sabe quem é Joe Rogan. Sim. O podcaster americano e tal, e ele caça o que come. Sim. Isso é um debate também muito grande que rola lá do tipo... eu vou lá... Como é que é o nome daquele bicho que tem aquele negócio grande? Alce. Acho que é alce que ele mata. Provavelmente. É permitido. Uhum. Aí ele vai lá e mata um alce. Ele vai lá e dá o tiro, mata e tal. E acho que esse alce dá comida pra ele congelada por 5 meses, 4 meses. Um alce deixa carnezinha ali e tal. Muita gente condena e muita gente fala que é legal. Pra você ver como é que o debate é muito amplo, né? É muito amplo. O que ele fala é que, peraí, eu estou... fazendo como os povos originários. Eu estou indo atrás do que comer. Eu olho pro bicho, eu mato o bicho, eu trago a comida para casa e eu vivo dele por 5 meses. Tipo, de carne dele por 5 meses. Existe o debate moral sobre isso. O que é o debate moral? É você pegar uma arma e atirar num animal, exatamente. certo? Isso é um tipo de debate moral. Exato. Tá? Existe um outro tipo de debate que é a pegada ecológica. Né? Que assim, o quanto de impacto que... uma vez que ele optou por comer carne,
Isso aí já é um outro debate. Olha o tamanho da loucura, né? Uma vez que ele optou por comer carne, qual a maior pegada ecológica? Ele sair e pegar o que come e essa carne servir para ele durante quanto tempo? Ou é ele consumir de supermercado que tem toda uma indústria de pecuária extensiva e tudo mais? Maus tratos aos animais. Sem também, dúvida nenhuma, a menor pegada ecológica dele foi caçar o alce. O quê? A menor pegada ecológica, ou seja, o menor impacto ambiental dele, enquanto indivíduo, que optou por comer carne. Foi ter ido caçar o alce. Foi ter ido caçar o alce. Louco isso, né? Mas aí você não pode excluir todo o debate moral sobre todo esse processo e tudo mais. Mas assim, falando friamente, a letra fria do cálculo da pegada. Tá? Ele ter pegado um animal e consumido por 6 meses, né? O alce, uma espécie que é abundante lá, né? Que é regulada lá e que não é ameaçada lá, enfim, que tem toda uma regulação lá. Mas aqui no Brasil, a lógica é muito diferente da americana. Porque não tem esses... Muito diferente da americana. A gente não conseguiria... fazer esse sistema. Eu vou te explicar por quê. Eu nunca falei isso em podcast nenhum. Vai falar. Caça é o assunto que eu mais sei na vida. É o assunto que eu menos falo. Por isso foi o teu... Porque tem tantas nuances, e é muito difícil você travar um bom debate. Por quê? Porque se você abre, como eu estou falando aqui, a possibilidade de falar sobre pegadas ecológicas e tudo mais, sempre vai ter um debate moral em cima que alguém vai chegar metralhando você. Lógico. Entendeu? E sobre a regulamentação de caça no Brasil inclusive sobre a caça esportiva, eu tenho uma posição muito clara que eu sou contrário. A caça. Eu sou contrário à regulamentação nesse nível. Então, por quê? Vou explicar. Regulamentar a caça, ela pode trazer algum tipo de gestão desses impactos menor do que na caça não regulada? Sim. Ela pode trazer benefícios para a espécie, em termos de crescimento da espécie, a regulamentação? A gente tem bons exemplos mundo afora. Só que a gente tem péssimos exemplos mundo afora também. Vou dar 4 exemplos, tá? Vocês vão entender bem. Na Namíbia, a caça é regulada. Tá? Você quer caçar um antílope, sei lá, você vai lá, você vai pagar para matar o antílope X. Isso não é qualquer antílope. Aí você vai pagar para ficar na pousada, vai pagar para ficar lá nas diárias, tudo você vai deixar ali, naquele sistema. Aí uma porcentagem muito forte daquilo ali vai para a comunidade que depende do recurso, outra vai muito forte, vai para o governo também que precisa reinvestir em áreas de conservação e tal. Você quer caçar um elefante, cara? Você paga uns $50 mil, alguma coisa assim. Porra, que absurdo que eu pagar $50 mil para matar um elefante. Eu também acho, assim, não sei você, mas eu não tenho nenhuma vontade de fazer isso. Mas as espécies ultra ameaçadas de extinção, tipo rinoceronte, você vai ter que pagar isso, tipo $50 mil num rinoceronte, ou até mais, lá tem. Por quê? Porque houve uma dinâmica entre pegar o dinheiro que rola nesse sistema e reinvestir em conservação, entendeu? Entendi. Isso é bom. Ora, se você olhar friamente, eu só acho que... Será que dependia da caça? Aí você tem vários outros exemplos. A África do Sul, que também a caça é regulada, mas o dinheiro do safari é muito maior que o dinheiro da caça. Muito maior. Dinheiro do safari fotográfico, né? Que rola ali. Então, será que você consegue inverter essa lógica? São discussões. Tanzânia, a caça é regulada. É bom? É péssimo. Péssimo. Sistema de gestão horrível. As espécies lá estão indo para o saco. Deve ter corrupção demais. Muita corrupção. Não que nos outros não tem. Não, em todos os lugares. Estou falando de tudo, Pelo amor de Deus. Inclusive, nesses bons exemplos que eu soltei, também tem corrupção. Mas aí você tem um problema seríssimo, que você pode levar a cabeça como troféu, ou chifre, ou sei lá o quê. Que merda. E aí tem muita nota fria,
Entendeu? Você pega uns bichos numa área que não é regulada, pega uma nota fria e leva para casa. Tem uns problemas assim. E você tem a caça na Costa Rica, que é 100% proibida. E a Costa Rica, ela basicamente é uma reserva de ecoturismo, o país inteiro. Ela lucra com o ecoturismo, uma coisa gigantesca. Proporcional. Se você pegar proporcional ao Brasil, você fica com raiva. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. E o ecoturismo aqui é um dos menos explorados. O ecoturismo, né? O ecoturismo. E é aí onde eu vou chegar. Léo, você acha que com a nossa estrutura atual, o Brasil estaria mais para uma Namíbia, África do Sul ou para uma Tanzânia? Uma Tanzânia. Por quê? A gente tem um déficit aqui. Para começar, tem que regular, tem que regular. Você precisa de quê para regular? De Estado. Não tem como. Você vai regular como? Só de agente ambiental, o nosso déficit aqui é mais que o dobro. Muito mais que o dobro. Muito mais que o dobro. Foda. Entendeu? Você teria que quadruplicar, talvez, o número de agentes ambientais para que a gente conseguisse ter, primeiro, solucionar o que a gente tem de problema hoje. Imagina abrir áreas regulamentadas de caça e tal, não sei o quê. E vamos para o outro seguinte. Cara, bicho, 92% da população brasileira é contra. Tá? Sim. 92% é muita gente. É, certo? a maior parte do Brasil, né? Vamos comigo. Cara, a gente não tem tanta coisa ainda para aproveitar, não? Em termos de turismo de fauna. A gente está perdendo dinheiro, a gente está perdendo bilhões de reais. A gente perde bilhões de reais porque a gente não investe em turismo de fauna aqui no Brasil. Então, vamos deixar essa discussão quando a gente conseguir aproveitar o que a gente tem vivo, em pé, porque aqui é surreal, cara. Observação de aves. Vamos pegar só isso. Observação de aves. Gera bilhões de dólares anuais nos Estados Unidos. Só aves, só passarinho. O Brasil tem a maior diversidade de aves do mundo, cara. E aqui está crescendo bastante o mercado, mas ainda é incipiente. Existem guias de turismo aqui no Ceará, que se você quiser marcar com eles hoje, eu até dou o nome deles, Ciro Albano, Caio Brito, vários deles, Jefferson Bob, minha esposa, Cecília Licarião. Se você quiser... A Cecília, a minha esposa, não necessariamente é guia, mas trabalha com isso em Fernando de Noronha. Né? Trabalha com a lógica, conservação e meio ambiente, e conservação e economia em Fernando de Noronha. Mas aqui no Ceará tem essas pessoas que, se você quiser marcar com eles, ano que vem você não consegue quase. Esse ano eu tenho certeza que não. Ano que vem talvez. Mas esse ano você não tem agenda com os caras. Então existe uma demanda reprimida. É dinheiro, estou falando de dinheiro, gente. Não estou deixando a pauta moral para quem vai levantar essa bandeira. Eu estou falando de dinheiro, que a gente está perdendo. Então vamos ganhar dinheiro primeiro, entender esse processo todo, que talvez... E o ecoturismo responsável não tem... Isso que não explora, né? Tudo ok, cara, né? Exato, exatamente. Sim, eles, claro. Que não explora o animal, que não maltrata o animal. Tem jeito de explorar, né? Tem muita gente, por exemplo, tem vários países. Eu vou lá para Tailândia para andar de elefante. Pô, vi uma matéria agora, um elefante. elefante, tu viu com a coluna toda Vi, toda lascada. Ou aqueles tigres e leões dopadíssimos pra você passar a mão na cabeça do tigre e do leão. Aquilo ali, cara, você acredita? Você Aquilo é uma loucura, né? Você tá falando do zoológico de Wuhan, provavelmente, na Argentina. Aquilo ali Você acredita que já fizeram vários testes ali e não é... Injeção? É o quê? Ninguém... Bom, essa informação... Ninguém provou... Alguma coisa tem. Mas não é dopagem, tipo... Pode ser antidepressivo a longo prazo. Deixa ele bem calminho, né? Mas, assim, de dopar de injeção de... Mas já deu ruim, viu, algumas vezes isso aí? Já, mas tem coisa. Que ele acorda e... Não, entenda. Nenhum... Cara, você pega o zoológico de Barcelona, o zoológico mais louco, os caras que fazem, tipo assim, você imaginar de comportamento positivo com o ser humano, eles não chegam naquele nível. Não tem como você chegar naquele nível sem
Sem dopar o bicho. Não é dopar. Dopar é um conceito muito ali na hora. Eu vou te dopar agora. Isso é um problema. Eu deixar você letárgico há um tempo, o que eu faço? Né? Remédio psiquiátrico de longo prazo. Como se eu te desse Rivotril todo dia, com uma dosagem alta de Rivotril ou outros tipos de... Você vai ficar... Eles deixam ele chapado constantemente. Você vai ficar meio assim, a vida, né? Então, eu sempre fiquei isso é puto uma com das isso. hipóteses, tá? O que a gente sabe é que nenhum zoológico de altíssimo nível, mundo afora, Faz isso. chegou naquele nível ali. Mas você não tem que entrar numa jaula com o leão pra começar, mano. Com treinamento. Com treinamento. Nenhum chegou naquele nível com treinamento. Então é muito difícil você imaginar que um zoológico de pouca... estrutura vai chegar naquilo ali sem ter ajuda química. Um civil não tem que entrar numa jaula com o leão. Acabou. Não, acho que não. Um civil. Aqueles caras que treinam, tem uma galera no YouTube que eu fico... No YouTube não, no Instagram que eu fico, meu irmão. Cara, Você viu aquele cara com jacaré? Deixa eu ver esse cara. É um instrutor de jacaré. Mas você podia escolher ser instrutor de cachorro, ser instrutor de qualquer outro pet. O cara vai ser instrutor de jacaré. Mas assim, ele dá nome para os jacarés. São tipo uns 10 jacarés. E ele sabe qual jacaré é mais pegado, menos pegado, tal. Mas dá beijinho no jacaré. Aquela boca gigante assim do lado chegando aí. O jacaré encostando e saindo. Nadando com o jacaré. Mas essa loucura, macho. Tem uma galera assim, né? Esse é o tipo de turismo de fauna que não mas não é turismo. Ah, não. Ele é um cara que cuida de jacarés. Só que eu digo... Eu não vi. Mas assim, esse é o tipo... Eu vou te mandar. Me manda. Esse é o tipo Ele é profissional. Bom, enfim. Que eu não vi real. Mas ele geralmente... não maltrata, é profissional. A gente precisa ter, às vezes, muito, muito cuidado sobre que tipo de interação a gente vai, de fato, aplaudir, né? Não, só para deixar claro, esse cara... Ele cuida de jacarés. Tipo, ele recupera jacarés, ele cuida de jacarés, ele é um pró-jacaré. Ele não explora o jacaré. Entendeu? Ele é do bem. Quando a gente fala assim, turismo de fauna, o melhor exemplo possível é o turismo de contemplação mesmo, cara. Vai lá e olha. E eu vou falar uma coisa para você. Eu já estive no Pantanal algumas vezes, né? Inclusive no meio do caos, do incêndio, mas já estive lá muito mais vezes em situações positivas. Você se deparar com uma onça pintada na tua frente, sim, perto de você, dormindo, caçando, sabe, se movimentando, abrindo a boca, bocejando, cruzando, copulando, enfim. Cara, é transcendental. Você entra é uma catarse mesmo. Aquilo te transforma. Ainda mais pra quem é ligado muito com isso, né? Aquilo te transforma. Qualquer pessoa, Léo. Não tem uma pessoa que não sai transformada. E eu vou falar uma coisa pra você. É mais fácil uma pessoa não... se emocionar mais, né? Porque eu já tô encarando aquilo ali. A possibilidade de eu encarar aquilo ali como trabalho é imensa. Maior, né? Mas eu nunca... Conseguiu. Não, é trabalho, mas assim, eu nunca perdi o encanto. Não, cara, aquilo é encantador. Você vira numa distância razoável para ela não te olhar, né? Não, ela tá te olhando. Porque... Mas tem um barco entre você e... um barco, mas eu já vi a pé, assim, a 16 metros de mim. Mas com um carro bem pertinho. Não. Se ela viria e... não, sim, eu tava com o carro perto uma vez, com onça pintada, a única vez que eu encontrei de perto, a 16 metros exatamente, eu tava com o carro perto, mas eu tava a pé. Mas dava pra correr pro carro antes. Mas eu já topei vários bichos que não... Topei com tubarão encontrando, assim, tubarão tigre. O mesmo que ataca em Recife. Só que Por quê, mano? Que tu fez? Eu tava em Fernando de Noronha, onde o hábitat é equilibrado, né? Então você não vai ter esse problema. Topamos com equilibrado, tigre. Né? Teve na época que eu mergulhei, nunca tinha tido acidente. Mas tu tá vendo que agora tá tendo vários encounters, encontros, né? Exato. Mas eu tava muito fundo também, mas eu encontrei. Então, assim, isso transforma. Isso é transformador. Porque a natureza no seu máximo. E eu tô falando de Pantanal, é longe, né? Cara, vai ver o soldadinho, você que tá aqui no Ceará,
Você está no Nordeste, vai ver o soldadinho no Araripe, na Chapada do Araripe, no Ceará. Vai ver as araras azuis da Caatinga em Canudos. Né? É transformador. Cara. Vai ver as aves migratórias aqui em Capuí. Pode crer. São coisas muito bacanas, velho. Muito Irmão, bacana. tem a pergunta para você aqui da Magda Maia, que já veio, certo? Voltamos. E eu vou fazer. Qual é a função ecológica dos humanos na Terra, na perspectiva da biologia? Eu vou fazer de novo, que ela é bem bonitinha, essa pergunta. Nossa Senhora. Qual a função ecológica dos humanos na Terra, na perspectiva da biologia? Cara, tem uma coisa muito maluca, assim. Você sabe que se você pegar o conceito de praga, o conceito biológico, microbiológico e ecológico de praga, os humanos se encaixam perfeitamente. Você acredita? Eu sabia que era isso que ela queria ouvir. Que ela falou sobre isso. Cara, é muito louco isso, mas é verdade. É meio maluco isso, né? De verdade. Como se nós fôssemos a praga do planeta. É muito louco isso. Se você pegar um conceito, sim, muito bem definido de praga... São os humanos. São os humanos, né? Que se reproduzem descontroladamente, ocupam diversos tipos de área e de ambiente e ocupam consumindo, né? Então, consumindo mais do que gerando, né? Não só consumindo diretamente, como também ocupando o nicho, ou seja, tirando recurso de quem também consome. É, assim, conceito muito bem definido de praga. A solução, então, é extirpar as pragas. Extirpar a gente. O nome disso é ecofascismo. Ecofascismo? Quando a gente admite como solução que a espécie humana tem que acabar, ou que, sabe, tem que controlar, não sei o quê, tem que fazer isso. Quando a gente coloca esse debate a esse nível, sabe? A espécie humana tem que acabar. Você está sendo muito fascista. É verdade. Né? Muito fascista. Na verdade, nós temos um privilégio aqui, né? A gente tem o privilégio de reconhecer o impacto, reconhecer o conceito, reconhecer o problema e solucionar. Eu sou muito fã de gente. Eu amo de verdade. Gente, claro, eu sou fã das pessoas. A pessoa que escolhe trabalhar com conservação, porque eu escolhi trabalhar com conservação porque eu amo bicho, eu amo animais, eu odeio seres humanos, eu amo animais, eu vou escolher trabalhar com conservação. Ela não vai trabalhar bem. Com conservação, não. Conservação você trabalha com gente. Animal vai ser, juro. O que você vai proteger, né? E é o que... Primeiro que é arrogante a gente achar que a gente vai proteger. A gente não consegue se proteger da gente mesmo. O que eu quero dizer é... O animal... eu escolhi trabalhar com ariranha. Menos você vai encostar na vida é ariranha. Mas, gente, todo dia você vai ter que lidar com um problema. Porque conservação é trabalhar com pessoas. De quebra, você trabalha com animais, ecossistemas, enfim. Mas você precisa gostar de pessoas, porque elas transformam. Elas são a solução. Elas são o problema, mas elas são a solução. É quando você entra, por exemplo, numa comunidade, né, que caça, por exemplo, e que você consegue construir com a comunidade soluções alternativas de renda para que ela dependa menos do recurso silvestre. Chega lá para uma comunidade que impacta, que caça, chega lá com cotovelada no nariz, sabe? Não pode, não sei o quê, porque é errado, porque o animal merece viver. Vai dar certinho. Não vai. Vai não. Não vai. Você precisa entender a realidade, precisa propor alternativas, ter a comunidade junto com você, sensibilizar aquelas pessoas para a sua causa. Nem sempre você vai conseguir. E aí você tem os instrumentos que precisam ser políticos, sobretudo, para que isso funcione.
Nem sempre você vai conseguir, entendeu? Mas você precisa ser fã de gente, cara. Entendeu? Interessante. Primeira vez que eu escuto isso. Do tipo, para trabalhar com o meio ambiente, com animais, você tem que gostar de gente, né? Total. Pode crer. Cara, ó, a gente tá indo para as nossas últimas perguntas, mas é verdade que existe uma resistência por parte do meio acadêmico e pesquisadores e tal, nas redes sociais, das pessoas que levam informação como você leva? Por que você acha que isso acontece? É real, primeiro? É um mito? E se é real, por que isso acontece? Existe, mas é menor do que antes. Então, se é menor do que antes, eu sempre gosto de olhar para a tendência. E a tendência é boa, mas antes era complicado. Por quê? O acadêmico brasileiro, tá? Eu posso falar não só pela minha área, mas eu acho que eu posso falar por pelo menos todas dentro dessa lógica de exatas biológicas, né? Enfim, saúde. O acadêmico brasileiro ele valoriza a produção, e essa produção é muito específica. É a produção científica, é o artigo científico, é o capítulo de livro, sabe? É a sua posição numa sociedade, as palestras que você dá. Sobretudo artigo científico, mas até chegar na sua relação com o público, na sua relação com a sociedade que financia muitas vezes o seu trabalho, quase todas as vezes, tem uma fila enorme. Uma fila enorme. E antigamente ele era realmente desprezado, assim. Pessoa que tem rede social, então. Por quê? Porque você era facilmente taxado de alguém que estava deixando de empenhar tempo e energia para produzir artigo, né? Estava deixando de fazer isso para poder fazer divulgação científica. Primeiro tinha isso, e depois porque não havia uma preocupação, sabe, sobre a importância de se divulgar a ciência. O Brasil viveu ali ali num pico ali de 2012, né? Entre 2004, 2004 até mais ou menos 2012. 14, na verdade, até 14, uma crescente de investimento em ciência e tecnologia. Crescente, né, mesmo, então. Essa crescente fez com que a gente saltasse da posição 69 para a posição 13 em produção científica mundial. Um salto grande, né? Total. Só que a gente esqueceu de falar isso para a galera. Não avisou. Esquecemos de falar, de comunicar os avanços, né? E esse esquecemos tem muito disso. Da galera que achava que isso é bobeira, isso é bobagem. Tem isso também. Quando começou a cortar, e aí começam os cortes mais fortes em 14 e 15, que se aprofundam depois, né? Mas começa a cortar ali em 14 e 15, aí começaram a ver a importância que é você pautar isso, porque você com o recurso sendo cortado e as pessoas não gritavam a seu favor. Claro, as pessoas não sabem o que você faz. Entendeu? Você está aí no seu altar acadêmico, todo aí, não fala, no seu arauto, não está falando nada. Entendeu? E aí isso mudou. Mas mudou rápido, tá? Mudou muito rápido. A pandemia trouxe um holofote muito... Que a galera foi falar, né? Teve que falar, né? Trouxe um holofote forte, mas já vinha crescendo antes. Todo mundo deve ter entrado em contato com algum conteúdo do Átila durante a pandemia, né? O Átila não é um fenômeno da pandemia. O Átila já era o maior, um dos 3 maiores, pelo menos, antes da pandemia, né? Já era um divulgador científico que apresentou nerdologia durante muito tempo. Já era uma figura muito conhecida, né? E a lógica comercial em torno da divulgação científica já estava crescendo. Já tinha gente vivendo disso e vivendo bem. Como tem gente hoje vivendo muito bem de divulgação científica em rede social. Quando você tem... Aí também outra coisa que ajudou o preconceito foi o estigma do influenciador, né? O estigma do youtuber, o estigma do blogueirinho, entendeu? Esse estigma ficou... Hoje você vai no congresso de qualquer área,
tá lá o espaço para divulgação científica. Tá nesse nível. Então, hoje, não. Hoje as pessoas estão entendendo, as sociedades estão entendendo, existem editais específicos para isso, existem órgãos financiadores. Isso é um bom sinal, né? Cara. Outra história. Congresso abrindo para você falar sobre o assunto. Você popularizar isso é muito importante, né? Professor abrindo perfil de Instagram, pô. Perfil não só pessoal, perfil profissional do laboratório. Eu dei curso de divulgação científica. Total. Né? No meu curso de divulgação científica online, maior parte eram pessoas já formadas. Total. Inclusive vários professores, entendeu? Foda. E essa lógica, a pandemia veio, deu um holofote, e depois da pandemia vai passar. Não vai. Não vai. Ciência está no hype ainda, as pessoas estão produzindo não só conhecimento, como estão produzindo também conteúdo de divulgação. Estamos pautando a imprensa de uma forma muito melhor como a gente pautava antes, que era um pesadelo. E agora não, a gente tem conseguido fazer. É muito curioso. Esse lance da divulgação científica, eu sempre gostei de astronomia, até falei assim off pra você, e eu passei a acompanhar muito na pandemia mesmo. Pra galera da astronomia, o James Webb foi uma maravilha, esse satélite novo, porque tá... Peraí, tudo que vocês conheciam, deixa eu mudar, mano. Estão questionando o Big Bang, né, mano? Mano, estão discutindo... Tu viu isso? Estão questionando a gravidade. Caralho! Eu acho maravilhoso o cara que questiona a gravidade, porque essa você consegue experimentar, né? Se joga, né? Não, mas eu digo, estão questionando o evento Big Bang. O James Webb, os cientistas, não é tipo... Não, sim. Né? Sim. Tá. Você tá falando no nível da negação. O evento Big Bang, peraí, não foi, pode não ter sido isso. Pode ter sido isso aqui. Porque aquele satélite, que é uma máquina fotográfica, né? Chega na casa do cara... Assim, vai lá pros confins do universo, velho. Galera falando de multiverso, sei lá o quê. Cientista. Não, sim, mas... Negócio assim que... Essa é a beleza da ciência. A pauta tá lá em cima porque ele está descobrindo um monte de coisa. Tu viu a foto que ele bateu? Essa é a beleza da ciência. A beleza da ciência é o fato de que ela é o único conhecimento disponível que se autorregula de fato. Né? Se autorregula, exatamente. E isso é muito bonito. Né? Não sei se é esse nível, talvez. Eu acho que não de questionar o Big Bang. Eu acho que não é bem isso que está acontecendo. É uma coisa um pouquinho mais específica. Né? Mas imagina, cara, isso é sensacional, né? Olha só essa imagem. Cadê? Cara, essa aqui, né? Essa aqui é legal primeiro, você ver as comparações, né? Olha isso aqui. É legal quando você vê as comparações entre o Hubble e o James Webb. Muito legal. Mas tu tá vendo essa imagem? Eu falei que eu não falava de astronomia, mas tá aqui, a gente tá falando disso, né? No finzinho só. Mas o que eu falo assim, é muito legal a gente falar sobre isso, porque assim, de certa forma eu também acompanho, eu gosto muito. Lógico. Mas eu não sou sacana. Nem o Vitor Allen. Olha, tá vendo isso aqui? Galáxias. Exato. Galáxia. Caralho, velho. Tá entendendo? E nunca tinha tido essa imagem antes. Aí você me pergunta, não vai ter um ET aí, não é isso? Tá ali. Eu tenho certeza. Não, mas as possibilidades são muito grandes, né? São. Isso aqui é só o que a gente consegue ver. Quer dizer, são principalmente de vida. Ó, James Webb, eu vou botar aqui Big Bang, ó. Saiu agora, sabe isso? Big Bang. É isso? Tá certo? Tá certo, né? Bang. Bang. Ó. A teoria do Big Bang, né? O James Webb vai mudar a nossa teoria e ideia do Big Bang. James Webb não provou que o Big Bang é falso. Tu vê que ainda tá no campo da conversa, né? Olha como é importante a gente ter várias referências. Não só ter várias referências, mas, gente, dica pra vocês, tá? Manchete de imprensa. Por favor, velho. Cuidado. Clica e procura a referência original. Você quer ver um cara que... Por isso que eu acompanho o Sacani. Porque eu sei que o Sacani, ele vê um título desse, ele tem um AVC. Ele tem um infarto. Ele... Porque não provou que o Big Bang tá errado. Por isso que eu falei, eu nem tinha visto, eu falei, cara, deve ser algum detalhe específico de alguma coisa. Eles estão questionando algumas coisas. Alguma coisa, mas aí o cara vai... Depois eu vou ver o do Sacani e falo contigo, porque eu não tive tempo, porque é novo isso.
É recente, mas o Sacani, todo dia ele fala dos últimos acontecimentos do James Webb, e ele vai lá, porque eu confio nele. Você tem que ter uma pessoa, né, embasada para. Total. Mas eu falei da astronomia porque eu era muito interessado nisso, agora que o James Webb chegou mais ainda, porque ele tá descobrindo tantas coisas, né, velho? Descobriu um planeta bem aqui do lado, 79 mil anos-luz. É tão perto e tão longe, né? É o mais perto que tem. Mas, enfim, fora do sistema, né? E depois que eu conversei com a Magda, eu passei a me interessar muito por meio ambiente. Aí, conversando com você... Então, assim, eu tô desde fora até de dentro agora me interessando muito sobre esse assunto. Léo, imagina uma coisa. Falando sobre o meio ambiente, a gente fala muito sobre um contexto muito social, populacional, enfim. Mas indivíduo também, cara. Imagina... Quando eu falo realmente de lógica econômica, eu mostro que uma pessoa que tem uma área parada, em pé, ela pode ter uma rentabilidade. Então, por exemplo, por que uma pessoa tem 500 hectares na Mata Atlântica, ela vai deixar aquela mata em pé? Por que ela vai fazer isso? Se ela poderia usar essa área, como a lei permite, que ela tem ali, né, o uso dessa área, para fazer qualquer coisa. Por que ela vai manter a mata em pé? Porque ela quer manter em pé, porque ela, né, gosta da floresta, dos animais. Maravilha, perfeito. É isso mesmo. É como eu também guio a minha vida. Se eu tivesse 500 hectares na Mata Atlântica, eu deixaria lá. E se a gente conseguir estimular para que mais pessoas façam isso? Vou mostrar para ela que, por exemplo, 1 hectare de Mata Atlântica pode gerar 10 créditos de carbono ano. E que hoje o crédito de carbono mais barato, que é essa ali, né, de uma mata que está em pé, ou então em fase inicial de regeneração e tal, não necessariamente a mata super, ele vai dar ali $8 até $12. Vou pegar uma média de $10, então. No ano, o cara que tem 500 hectares, a mata ficou lá paradinha. No ano, ele leva o quê? Com $5 e tanto? Uns R$260 mil ano. Porque a mata estava lá. O cara tem uma área que foi desmatada, usou pasto não sei quanto tempo, ele herdou esse negócio da família, ele quer reflorestar. Por que ele quer reflorestar? Porque ele é um cara que faz bem o meio ambiente. A lógica dele é essa. É a minha também. Se eu tivesse uma área X, pudesse reflorestar, eu ia fazer isso. Eu ia reflorestar. Por quê? Porque eu acho legal. Tá bom. Sabe quanto é o crédito de carbono de uma área reflorestada? $40. $40. O cara que rendeu 500 hectares com a mata em pezinha lá, em estado inicial de regeneração, 260 mil no ano. Imagina um cara que reflorestou. Caralho. Entendeu? É 4 vezes isso, velho. É muita coisa por detrás. É 4 vezes isso. O cara, num ano, esse cara foi... Num ano, esse cara mais de R$1 milhão. Num ano. Quer investir? Olha o que eu tô falando. Investir em reflorestamento. Se você tem um espaço grande, né? E eu só estou falando que ele parado, que você ainda pode reinvestir de um modo em reflorestamento para fazer a compensatória, que é, você vai fazer um empreendimento tal, esse empreendimento vai impactar 700 hectares para fazer uma usina fotovoltaica. Só que ele vai precisar compensar isso em algum outro lugar. Ele vai precisar comprar essa muda de alguém. Muito difícil você achar no Ceará. Tem, mas muito difícil. Muito difícil. Você acredita? Foda. Porque não tem fornecedor. Foda. Então, o cara que tem uma lógica de reflorestamento, ele consegue atender o mercado cada vez mais pungente, de compensatória, e ele consegue aplicar uma lógica de crédito de carbono que ele pode lucrar de dezenas de milhares de reais a $1 milhão. Entendeu? Olha... Só tá faltando um terreno, cara. Vamos comprar um terreno aí você? A gente faz uma sociedade. Mas você entendeu? Então, assim, olha o que é... Quando eu falo que a gente tá numa cegueira coletiva, a gente tá numa cegueira coletiva. Entende? A gente precisa olhar para o meio ambiente com uma lógica de chamar a galera mesmo e falar o seguinte, cara, vem vamos nessa, né? Vamos nessa. Você não precisa ser a Greta. A Greta, entendeu? Para pautar o meio ambiente como que ela é ativista mesmo. Não, ela é ativista e faz um trabalho maravilhoso. Maravilhoso.
Né? Eu estou falando isso, você não precisa ser a Greta ou um ativista para botar a pauta ambiental dentro da sua lógica. Né? Com todo cuidado com greenwashing. Né? Acho que a Magda falou bastante. Mas isso que eu estou falando para você, não é o caso. Não é o caso. A mata está em pé e você vai promover que a mata fique em pé, se regenere. Né? Perfeito. Só que você vai aplicar uma lógica para que pessoas que estão devendo, né, paguem o que devem comprando de você. Perfeito. É uma lógica interessante. Né? Irmão, se você pudesse indicar 5 nomes para sentar aqui comigo. Eu vou indicar... Pode ser de qualquer segmento, qualquer área. Tá? 5 nomes. Edmilson Filho. Edmilson Filho. Ele respondeu? Respondeu. O que ele falou? Ele falou assim, chega aí. Já falo contigo. Ou seja, já falo contigo? Estamos aqui. Edmilson Filho. Preto Zezé. Preto Zezé, já tá na linha. Preto Zezé, a gente tá na dívida de conseguir engatar a data. Preto Zezé já vem. Preto Zezé. Haroldo já veio, né? Haroldo Guimarães já veio. Haroldo já 2 veio. Por enquanto. Cara, o que mais aqui? Pode ser fora da lógica... Pode. Pode. Da lógica literária. Lira Neto. Cara, que, nossa, velho, eu sou, assim, fanzaço. Flávia Miranda. Flávia Miranda, ela é uma das histórias, assim, mais incríveis que você pode imaginar. Faz um trabalho incrível com conservação de tamanduás, tatus, é muito bacana. Cláudia Bueno, que trabalha com as onças do Boqueirão da Onça em Pernambuco. Foda. Muito, muito legal também. Muito massa. Já passou. Já? Já. Então foi. Se quiser, depois manda mais e a gente entra em contato. Mando mais sim. Meu irmão, tem uma... Eu vou... Na música aqui... eu vou indicar Lorena Nunes. Conheço, já foi indicada, vai vir também. Lorena também é maravilhosa. Lorena Nunes. Cara, ninguém sai daqui sem essa pergunta. Qual o maior sonho da sua vida? O que você sonha em realizar aqui no plano material, na Terra? Plano material? Não, no plano matéria. Nós aqui. Ok. Não necessariamente de não de conquista de bens. Não. Você como matéria aqui na Terra. Te falar muito real, cara. Eu tenho isso bem escrito mesmo. Eu tenho um sonho acadêmico e eu tenho um sonho enquanto... Como pessoal. Enquanto pessoal mesmo, assim. Sonho acadêmico é ver animais extintos no Ceará voltando ao Ceará. Da mesma forma que você refloresta, você também pode... Um exemplo. Replantar bicho. Anta, arara, onça pintada, queixada, que é um porco do mato específico. Foram extintos do estado. Meu sonho é que eles voltem. E voltar não é esperar. Entendi. Voltar é de fato você estabelecer e não é simplesmente pegar os bichos e soltarem também. Tem uma lógica... Trazer, aí fazer todo um sistema. É complicadinho. Mas o Ceará tá dando uma aulinha aí, tá? O pessoal da Quasas aí, Periquito da Cara Suja. O pessoal tem feito um trabalho muito legal mesmo. Conversar com essa galera, pô. Poxa, Faz o meio campo. Faz o seguinte. Maravilha. Eu vou, já que eu indiquei algumas pessoas que vieram, eu vou concentrar as minhas indicações aqui. Vai. Inclusive. Muito bom trazer para cá. O Weber Girão. Inclusive, tem uma galera que você consegue trazer junto. Irado. O Weber Girão da Quasis, o Fábio Nunes da Quasis. São pessoas que fizeram assim. Carol Meirelles da Quasis. Eu acho que ela tá no Canadá, eu acho, mas tá para voltar, se não me engano, há pouco tempo. E essas que eu falei já da Flavinha e a Cláudia, assim, são pessoas do meio ambiente que estão fazendo história, cara. Estão fazendo história. Isso é muito legal. Isso, assim, são pessoas incríveis. Tem o Samuel da Associação Caatinga. Tem vários. Perfeito. Eu te dou uma lista de 20. Perfeito. Pegar o arroba tudinho. Pega o arroba da galera. E qual é o teu sonho pessoal? Meu sonho pessoal, cara... Tu falou, né? Eu vou te falar. É ter um exercício da profissão completamente focado na lógica de reflorestamento e, sabe, de solução ambiental, de trazer solução ambiental, mais do que diagnosticar o problema, sabe? Resolver, né?
Eu trabalho com a solução do problema já, isso é muito legal, mas ainda muito no diagnóstico, né? No impacto que pode causar, no impacto que está causando. Meu sonho é conseguir ter 100% do trabalho e um trabalho de alta rentabilidade. A gente precisa também pautar isso sim, sem nenhum filtro, que esteja realmente focado na solução ambiental. Irado. Sabe? E eu acho não, cara, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Tive a sorte de entrar numa empresa que já tem 33 anos. Foda. Com pessoas muito bacanas aí. E cada vez mais com um perfil de cliente que é o cliente ideal pra gente. É o cara que encara o meio ambiente realmente como algo sério e que está querendo fazer diferença no mundo. Eu acho que a gente tem que pensar assim. Perfeito. Galera, mais uma entrevista foda aqui com o Hugo. Irado. A gente tá indo pra 100. Eu não sei exatamente o número que tá agora, acho que 93, 94. Já estamos indo pro 100. Calma que eu só vou liberar quem é o número 100. Já a gente ainda tá negociando. A gente ainda tá negociando aí. Bicho, irado demais nossa conversa. Tá foda. Imagina. Galera, cada vez mais eu vou trazer mais coisas relacionadas à ciência. Astronomia, meio ambiente, biologia, tudo, biodiversidade, tudo que a gente puder usar esse espaço para educar as pessoas com conteúdo que às vezes é difícil de encontrar, a gente vai fazer. Então a gente vai tentar trazer todo mundo que foi indicado pela Magda, todo mundo que foi indicado pelo Hugo, beleza? Galera, mais um episódio. Siga as redes sociais do homem aqui, viu? Tá tudo na descrição. Siga as nossas. Muito obrigado a todo mundo que nos apoia, viu? Tu quer deixar um recado final pra galera? Recado final, na verdade, assim, turma, valorizem não só a ciência, parece uma coisa assim, né? Bem ampla, mas valorize o cientista, sabe? Valorize mesmo, troca uma ideia, conheça universidades, vai lá, bata na porta, no laboratório. E sobre meio ambiente, dá pra gente levar essa pauta para muito além do romance. Olha aí, muito além do romance. Dá uma blusa, hein? Pra nossa série de blusas aqui, tem várias já. Muito além do romance. Tem a do Silvério é maravilhosa também, né? Pra mim, arte não tem que ser masturbação e sim orgia. Porra, mas foi esse nível, se soubesse, tinha chegado. Já tinha chegado melhor, né? A Mila é presencial, essa é a clássica também que vai rolar. Estamos montando. Ninguém copia, viu? Tô falando sério. Tá aqui registrado. Moçada, mais um Nordestinos pelo Mundo. Muito obrigado a quem nos apoia no Apoia-se. Muito obrigado aos patrocinadores. E a gente se vê no próximo Nordestinos pelo Mundo. Forte abraço.